Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e científicas fundamentais. A eticidade da pesquisa implica em consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção dos grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, ou seja, na autonomia. Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-la em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade. A ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, indivíduos ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e risco. Garantia de que danos previsíveis serão evitados. Relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os participantes da pesquisa e minimização da ônus para os participantes vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido da sua destinação socio-humanitário, justiça e equidade. Toda pesquisa envolvendo o ser humano tem implicação de caráter ético e legal e deve ser submetida para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa através do sistema Comitês de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, antes de seu início, bem como todo o material utilizado nas pesquisas, como questionários e etc., pois a pesquisa só poderá ser iniciada após o parecer da liberação, conforme o regulamento na resolução 466/2012. A pesquisa envolvendo seres humanos é a pesquisa individual ou coletiva em qualquer área do conhecimento, que tenha como participante o ser humano em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Então, a pesquisa em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos, ela deverá observar as seguintes exigências: ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de responder às incertezas, estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, animais ou em outros fatos científicos, ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio, prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos previsíveis e obedecer à metodologia adequada. Se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro através de revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos. Ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo em termos de não maleficência e de necessidade metodológica, contar com o consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa ou seu representante legal. No caso do participante ser menor ou estar em condição de incapacidade temporária ou permanente, obter previamente o assentimento livre e esclarecido, na medida da capacidade de entendimento deste participante. Contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do participante da pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a competência do pesquisador e o projeto proposto. Prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização de informações em prejuízo das pessoas ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio ou econômico-financeiro. Ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser participantes da pesquisa, quando a informação desejada possa ser obtida através de participantes com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios diretos aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou grupos que queiram participar da pesquisa deve ser assegurado, desde que seja garantida proteção à sua vulnerabilidade e incapacidade legalmente definida.
respeitando sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades. Garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzissem benefícios cujos efeitos continue a se fazer sentir após sua conclusão. O projeto deve analisar as necessidades de cada um dos membros da comunidade e analisar as diferenças presentes entre eles, explicitando como será assegurado o respeito às mesmas. Garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para as pessoas e as comunidades onde as mesmas foram realizadas. Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real, incentivar ou estimular mudança de costumes ou comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às pessoas ou à comunidade. Comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa sempre que os mesmos puderem contribuir para a melhoria das condições de saúde da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os participantes da pesquisa não sejam estigmatizados ou percam a autoestima. Assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos ou produtos ou agentes da pesquisa. Assegurar aos participantes da pesquisa as condições do acompanhamento, tratamento ou de orientação, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento. Demonstrar a preponderância de benefícios sobre riscos e custos. Assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os participantes da pesquisa ou o patrocinador do projeto. Comprovar, nas pesquisas conduzidas no exterior ou com cooperação estrangeira, os compromissos e as vantagens para os participantes das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos, deve ser identificado o pesquisador e as instituições nacionais corresponsáveis pela pesquisa. O protocolo ele deverá observar as exigências da Declaração de Helsinki e incluir documento de aprovação no país de origem entre os apresentados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos. Os estudos patrocinados do exterior também devem corresponder às necessidades de treinamento de pessoal no Brasil, para que o país possa desenvolver projetos similares de forma independente. Utilizar o material biológico usado obtido na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, levar em conta também as pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o recém-nascido. Considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas de pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa. Propiciar nos estudos multicêntricos a participação dos pesquisadores que desenvolverão a pesquisa na elaboração do delineamento geral do projeto e descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que aprovou. Eu vou falar agora sobre normas e procedimentos do psicólogo para a perícia no contexto do trânsito. A perícia psicológica, ela vai ser uma avaliação psicológica direcionada a responder demanda legal específica. É um procedimento técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade. Para esta pesquisa serão utilizados de estratégias do psicólogo, como métodos, técnicas e instrumentos reconhecidos pela psicologia. E o psicólogo deve ser qualificado para realizar os procedimentos. Em relação à perícia feita pelo psicólogo, vai haver uma habilidade mínima do candidato requerida para que possa ter a sua CNH, condutor de veículos automotores.
O candidato à Carteira Nacional de Habilitação e condutores de veículos automotores, eles deverão ser avaliados nos seguintes itens. Quanto ao aspecto cognitivo, quanto à atenção concentrada, a atenção dividida, a atenção alternada, memória visual e inteligência. Quanto ao juízo crítico e comportamento, o psicólogo vai avaliar por meio de entrevista e criação de situações hipotéticas que reversem sobre reações, decisões adequadas às situações no trânsito. O tempo de reação, assim como a capacidade de perceber quando as ações no trânsito correspondem ou não a decisões ou comportamentos adequados, sejam eles individuais ou na relação com outros. Ainda o psicólogo vai obter informações a respeito do histórico do candidato, com relações a acidentes de trânsito e opiniões sobre cidadania e mobilidade humana e urbana. Já em relação aos traços da personalidade do candidato, o psicólogo vai analisar impulsividade adequada, não podendo ser exacerbada ou muito diminuída, agressividade adequada, também não podendo ser exacerbada ou muito diminuída, ansiedade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída. Sobre os instrumentos de avaliação psicológica, o psicólogo deve embasar sua decisão em fontes fundamentais de informações conforme a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 9 de 2018, ou outras que venham a alterá-la ou substituí-la. O psicólogo ele tem a prerrogativa de decidir quais são os testes psicológicos empregados na perícia psicológica, desde que com parecer favorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, e também tem que estar em consonância com a presente resolução. O psicólogo ele vai ter que verificar as normas relativas ao grupo de referência a qual pertencem os sujeitos que estão sendo avaliados. Qualquer norma é restrita à população da qual foi derivada. Elas não são absolutas, universais ou permanentes. Elas podem variar de acordo com a época, os costumes e a evolução da cultura. Daí a necessidade periódica de pesquisas de atualização por parte do psicólogo. Dependendo da população para o qual as normas foram estabelecidas, elas podem ser nacionais, regionais, locais ou então outras específicas. A entrevista psicológica. Na entrevista psicológica, o psicólogo vai conversar com o candidato e, através dessa conversa, a função básica dela vai ser prover ao psicólogo de subsídios técnicos acerca da conduta, do comportamento, dos conceitos, valores e opiniões desse candidato. Portanto, antes de iniciar essa entrevista, o psicólogo ele deve planejar e sistematizar a entrevista a partir de indicadores, objetos de avaliação correspondente ao que pretende examinar. Durante a entrevista, o psicólogo vai registrar as observações do comportamento e para colher materiais que possam enriquecer a posterior análise dos resultados. Essa entrevista ela tem caráter individual e é obrigatório. Aplicação dos testes psicológicos. A aplicação dos testes psicológicos ele deve seguir rigorosamente as instruções contidas em seus respectivos manuais. Qualquer alteração não prevista no manual de testes, assim como a utilização de um papel de má qualidade ou uma cópia que não seja muito legível, uma impressão que esteja borrada, de baixa qualidade, vai implicar em falta ético-disciplinar. Antes da aplicação dos testes, o psicólogo deve estabelecer uma conexão com um indivíduo. Saber se ele está confortável, se ele confia no psicólogo, se ele não está nervoso, algo fora da normalidade ou estressado com algum problema individual. Se caso essa relação não seja uma relação boa, estável, confortável, o psicólogo ele pode optar por não proceder à testagem naquele momento, com o intuito de não prejudicar o candidato.
Antes da aplicação do teste, o psicólogo vai verificar as condições físicas, psíquicas do candidato, examinando tais como se ele tomou alguma medicação que possa interferir no seu desempenho, se ele possui algum problema visual, se ele está bem alimentado, descansado, como foi falado já antes. Verificar também se o candidato não está passando por algum problema situacional específico ou qualquer outro fator existencial que possa alterar o seu comportamento e elucidando eventuais dúvidas e informando os objetivos do teste. No caso da pessoa com deficiência, a perícia psicológica deve ser realizada considerando os aspectos de funcionalidade do candidato. Neste caso, também após a aplicação dos testes e durante, o psicólogo deverá registrar as observações do comportamento de forma a colher material que possa enriquecer a posterior análise do resultado. Um ponto importante a ser considerado é a do ambiente, quanto à sua adequação em termos acústicos, de climatização, de iluminação, ventilação, livre de interferências que possam prejudicar a perícia psicológica, devendo o psicólogo seguir as determinações constantes na resolução vigente do Conselho Nacional de Trânsito. Em relação à mensuração e avaliação dos testes psicológicos, quando for corrigir a avaliação, o psicólogo ele deve seguir rigorosamente as normas apresentadas no manual. Qualquer variação que ocorra pode comprometer o resultado. O psicólogo ele deve também manter-se atualizado em relação às publicações científicas e novas pesquisas, pois será por meio delas que novos estudos, atualização das normas, perfis e habilidade mínima serão discutidas e legitimadas pela comunidade científica social. Ou seja, o psicólogo não pode ser aquele cara desatualizado que não lê nada, né? Ele tem que estar sempre em dia com seus estudos e seu aprimoramento. Já quando for estabelecer o resultado da perícia, esse resultado deve ser conclusivo e obedecer às normativas vigentes do COTRAN, restringindo as informações estritamente necessárias à solicitação, preservando a individualidade do candidato. O documento resultante da perícia psicológica vai ser produzido pelo psicólogo e arquivado junto aos protocolos de testes e demais instrumentos utilizados, respeitando novamente as legislações vigentes do Conselho Federal de Psicologia. E a conclusão deste documento é a parte mais importante e deve embasar o resultado, sem margem de dúvidas, de forma que se tenha absoluta certeza do resultado da perícia psicológica que foi realizada. Se no caso o indivíduo que fez o teste ele solicitar o resultado da entrevista como uma devolutiva, deve ser apresentado de forma objetiva o resultado da perícia psicológica e possíveis encaminhamentos, se for o caso. Psicologia do trânsito é uma área que estuda o comportamento humano no contexto do trânsito, investigando fatores internos e externos, conscientes e inconscientes, que promovem, influenciam e transformam esse comportamento. Centros de formação de condutores, examinadores de trânsito e professores de diferentes níveis de ensino realizam pesquisas científicas no campo de processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos para avaliação psicológica em condutores e candidatos à carteira de habilitação. Participa de equipes multiprofissionais no planejamento e realização das políticas de segurança para o trânsito. Analisam os acidentes de trânsito, considerando os diferentes fatores envolvidos, para sugerir formas de evitar ou atenuar as suas incidências. Elabora laudos, pareceres psicológicos, relatórios técnicos e científicos.